Muito bem, aquele abraço, boa noite para você que nos acompanha. Estamos chegando nesta quinta-feira com mais uma edição do nosso Mentes Pensantes, agora indo ao ar um pouco mais cedo, nas quintas a partir das 18 horas. O tema de hoje é dificuldade em dizer não. Fala para mim, você que está aí nos assistindo, você é uma pessoa que tem dificuldade ou facilidade em dizer não? Eu estou curioso para saber o que vai falar a Fernanda, para saber o que vai falar o Pedro e também o Roberto. Começando por você, Fernanda. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Aislan. Muito obrigada. Boa noite, meus queridos colegas. Aislan, já tive dificuldade para dizer não. Hoje, não mais. Já me coloquei em muitas situações que não deveria, porque disse sim assim, a pessoa pediu, sim, beleza. Por não pensar antes e dizer um sim assim que saiu atravessado. Hoje o não já sai mais tranquilo. Tranquilamente, sem receio de achar que vou magoar, sem receio de achar que vou me passar por uma pessoa ruim, por estar dizendo esse não, um não seguro, um não nem sempre com justificativo. Vamos estar refletindo a respeito disso. Da mesma forma, eu peço para você, meu caro amigo Pedro Loyola, seja bem-vindo a mais um podcast Mentes Pensantes. Sobre dizer não. Facilidade ou dificuldade? Fala, meu grande Aislan, meus amigos que estão aqui, você que está mais uma vez nos vendo, é realmente muito importante a gente estar aqui para poder servir você. Meu grande, eu tinha também, como a Fernanda falou, né? Hoje eu não tenho mais porque é um processo natural de amadurecimento, né? E esse processo ele passa por uma palavrinha que começa com P, que é posicionamento, né? A partir do momento que você se posiciona, você define limites. E quando você define limites, você tem uma tendência muito maior a dizer não para as pessoas, né? Boa. Então, parte desse princípio aí. Falaremos muito sobre isso nessa linha de raciocínio seu também. Meu caro amigo Roberto Soares, fala para mim, em algum momento da vida você teve dificuldade de dizer não relativo ao nosso tema de hoje? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Aisla, Fernanda, Pedro, você que está aí nos vendo. Sim, eu acho que todos, né? O problema do Pedro é que ele chegou depois, né? E aí pegou parte da minha fala. Nos bastidores você já roubou uma fala. Estávamos fervendo. Ele chegou depois dos bastidores ali, nossa, ali. Mas eu vou bem nessa linha aqui do Pedro, da questão do posicionamento, porque o posicionamento vai revelar a personalidade. Nossa. E aí a personalidade dessa pessoa definida, ela começa a não ter dificuldade em dizer não. Hoje tem muito não que não é não. Sim. Porque ele não revela a real personalidade da pessoa. E se você parar para pensar, e daí já começa a ramificar tanto, né? Muita coisa. É esse tema importante que você que está aí nos assistindo entenda o porquê, né? Não consigo dizer não. A dificuldade ou a facilidade de dizer não. Olha como a gente pode falar bastante a respeito disso. Eu só quero fazer um agradecimento especial já na abertura aqui do programa HS Tintas, que é a nossa patrocinadora aqui do podcast. Meu caro amigo Josélio, que já me passou aqui as novidades deste mês de abril, que eu tenho que falar para você que está nos assistindo. Então é o seguinte, tá? Descontos especiais para pagamento à vista, valendo por todo este mês de abril. Parcelamento em até 10 vezes nos cartões de crédito sem juros. E também tem parcelamento no boleto em até 8 vezes. HS Tintas, na Avenida Iguaçu, ao lado da Igreja Matriz, esperando por você. No decorrer do programa você vê aqui do ladinho o QR Code HS Tintas, vai lá e segue HS nas redes sociais. Fernanda, Pedro, Roberto, creio que está totalmente ligado à personalidade da pessoa, né? Porque tem muitas pessoas que passam uma vida toda tendo dificuldade de dizer não. Sim. A pessoa vira uma mãe e tem dificuldade de dizer não para um filho. Sim. A pessoa vira Pro uma chefe. patroa, uma gerente de algo e tem dificuldade de dizer não para o pedido de um colaborador. E, Aislan, basta uma simples reflexão, pessoal. Pense em situações básicas em que vocês já se viram, situações difíceis que vocês já se viram justamente por ter dito um sim sem pensar, quando deveria ter dito não, né? Eu tenho certeza que muita gente vai pensar num cenário específico que depois que disse o sim, não conseguiu reverter e se viu numa situação muito difícil de contornar.
Talvez irreversível, né? E depois Exatamente. acabou pagando as consequências negativas disso, né? Pelo Ô Pedro, e a síndico. gente vê muito aquela questão do medo de ofender. Ai, mas se eu falar não para aquela pessoa, ela não vai mais gostar de mim. Sim, Tem gente sim. que pensa até dessa forma muitas vezes. Pensa e pensa demais, cara. E uma coisa que eu me surpreendo, assim, é por atender pessoas, de certa forma, relevantes, que têm uma boa condição financeira, e você olhar exteriormente e achar, não, essa pessoa é muito tranquila com relação a isso. Segura E não, de si. essas pessoas, eu costumo utilizar até uma expressão meio forte, né, que elas são escravas de outras pessoas, né? Escravas das vontades do outro. Porque elas não olham para elas, né? E quando fala em dificuldade em dizer não, está muito ligado a como eu não olho para mim, como eu não me priorizo, não sei o que é importante para mim, o que eu dou valor, eu tendo a sempre estar para os outros e pelos outros. Sempre disponível, né? E veja quantas... Sempre disponível e o tempo todo. Exatamente. Quantas rotinas sobrecarregadas, porque geralmente quem não sabe dizer não tem dificuldade em delegar, né? Sim. Então, Pedro, faz isso para mim, por favor. Sim, faço. Sim. Pedro, faz tal coisa. Faço. Sim. Roberto, faz isso para mim. Faço. E aí você se vê num looping infinito, Sim. né? Em uma situação que você se colocou justamente porque disse sim para você- tudo. E eu- né? e eu- Veja, Roberto, me lembro- a Fernanda me faz pensar que, de fato, né, uma pessoa nunca vai ser líder, por exemplo, Sim. se ela tiver dificuldade de Com dizer certeza não. não. Né? Mas isso tem a ver também com uma questão de condicionamento, né? Uma linha de condicionamento. Às vezes a dificuldade do não está atrelada a muito não que se ouviu. Perfeito. Então Interessante, cara. eu cresci ouvindo não, eu cresci, passei pelos meus educadores, passei pelos meus pais, passei pelos lugares, as opiniões que eu dava eu sempre ouvia não. Então isso vai gerando um tipo de bloqueio que impede a pessoa de gerar essa personalidade, construir essa personalidade. Negocio o meu não em detrimento de não me machucar, de não me ferir, de não me Porque magoar, o não do de não me passado te ofender. machucava, né? Sim, sim. Isso faz muito sentido, cara. Eu me lembro mesmo que eu tinha muita dificuldade, né? Nossa, cara, eu era... Vou Mas colocar você a expressão era um gerente aqui. de banco, então o cara chegava lá, Pedro, eu preciso de 500 mil Com reais. certeza. Eu Claro. costumo dizer assim que eu era um burro de carga dos outros, porque eles descarregavam tudo em mim, né? E eu, sim, ok, pode deixar, vou fazer, Vamos vou lá, fazer, vou dar conta. com medo de dizer não, com medo de me posicionar, Exato. né? Então, eu fui essa pessoa por muito tempo. Sim. E eu atraí, assim, é forte isso, cara, mas assim, pessoas que têm dificuldade em dizer não, elas atraem pessoas que vão sugar elas. Sabe? Nossa, que Sugadores. Né? Porque, poxa, se Roberto sabe que eu tenho dificuldade em dizer não, ele vai descarregar tudo pra mim. Claro que sim. Vai no E eu Pedro vou que ele fazer. resolve, né? O Pedro Sim. resolve com uma facilidade. Tem muitas pessoas, às vezes você que está nos ouvindo aí, você é essa pessoa, que todo mundo fala assim, não, pode largar pra Fernanda que ela vai resolver. Dá um jeito. Gente, tem até uma musiquinha, Aislan, muito. que vocês devem ter Fernanda ouvido vai em cantar, casa. não Não vou acredito. cantar, mas não é porque eu faço rápido que é fácil de fazer. Sim. Então, leva para o Pedro que ele faz, envolve muita situação, né? Muito estudo, muito. Não quer dizer que porque ele resolve rápido, Sim. é fácil, sabe? Então, se você não tiver um controle e saber, opa, posso, mas não quero agora. Tenho uma agenda cheia para cumprir, tenho situações que dizem respeito à minha vontade que eu preciso fazer antes de vir te dar Eu esse e mais 100 auxílio. pessoas ficamos curiosas com relação a essa música, depois vamos procurar exatamente. Eu vou economizarei vários vocês, meses, eu não né? conheço ela, não. É porque eu faço rápido que é fácil de fazer. Vou colocar no link Agora, nos comentários. Agora é profunda essa questão Não que você só o levantou, fato Roberto. de você... A dificuldade de você dizer não, mas também a dificuldade de você ouvir o não. Aí é que é mais complicado ainda. Porque às vezes existe uma dificuldade de você se posicionar, ter esse posicionamento, desenvolver essa personalidade segura em dizer não. Só que muitas vezes tem o lado inverso disso, de você, como que você reage ouvindo o não, Sim. Sensacional. vindo de outra parte. Aham. Porque o não, por ele ser uma linha que a gente fala da personalidade, só que a personalidade de uma pessoa agride. Sim. Né, Pedro? Sim. Uma totalmente. pessoa posicionada, uma pessoa que tem uma definição clara na sua personalidade, ela agride. Sim.
Não que ela agride, mas o posicionamento agride. Sim. O posicionamento do não Sim, agride. sim. A gente está falando de uma, né, Fernando, de uma parte de cura, a identidade, nós falamos de identidade, propósito. Essas coisas, elas, ao serem desenvolvidas, elas geram uma agressão. Sim. É pesado. É porque Você o diz num tom posicionar-se... intimidador ou não necessariamente? Não necessariamente. É um não seco. É porque né? posicionar-se, cara, gera... É dolorido. Sim. Quando você se Sim. posiciona. Sim. E até fala assim, quando fala assim, uma pessoa tem uma personalidade forte, é porque essa pessoa é posicionada. Isso aí. Porque quando você se posiciona... Ou até como é vista charada. como uma pessoa grossa, né? Pronto. E veja só, mesmo tendo dificuldade, facilidade em dizer não, muitas vezes quando eu ouço um não, eu fico aguardando uma justificativa. E nem sempre precisa. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, porque não é ou não é resposta? Porque às vezes é só porque não. Eu te disse Sim. não, mas morreu aqui. Não. Tá, Por mas que por não? que, Fernando? Né? Sim. Porque não. Porque não quero. Nós tivemos, assim, eu tive uma experiência. Eu tive uma O negócio tá experiência ficando bom mesmo. Não, muito bom, muito tive bom. uma experiência de ir para a Europa em 2014, para a Alemanha. Vai lá, Roberto. Samba na cara da sociedade, vai lá. Eu aqui com o Paraguai e Argentina. E aí vou tá aquela internacional coisa, mesmo. já passado de 24 horas entre questões de conexões e tal. Quando nós chegamos lá, a primeira coisa, a pessoa que foi nos recepcionar e tal, e estava eu e meu filho, perguntou assim, o que vocês querem? E eu falei, eu quero um banho. Ele falou, não, só amanhã. Você queria pular no cara. Não, nós ficamos assim com o Pedro, dando aquele sorriso brasileiro, né? Então, Aquela simpatia. Ó, a mesa tá montada ali para vocês tomarem um café, já está arrumado na hora que vocês quiserem descansar. E não tem dentro dessa cultura dele, cultura. Não tinha nem a opção. Não tem essa. O mimimi, né? O Fosse queridismo. nós brasileiros, né? Vamos dar um jeito. Não. Sim. Banho sem cogitação hoje. Simples. Simples. Importa se Era a você regra. Não importa se você viajou de. Era tal para lugar. todos. Era para todos. Não era para nós, era para todos. Sim. Muitos países eles são bem diretos com relação a isso, né? Até a comunicação ela é mais direta, né? A nossa comunicação que ela tem uma tendência aí a ser a comunicação do mimimi, né? Então, poxa, eu tenho que pisar em ovos para falar com fulano, com ciclano. Isso. E que eu já ouvi essa expressão, Sim. cara. Eu tenho que pisar em ovos, né? Eu tô andando no campo minado para falar com fulano. Muito. E por quê? Porque fulano é muito imaturo, porque fulano ainda é muito sensível. E- E todo mundo tem sua jornada, porque eu já fui esse fulano sensível, Sim, né? Mas sim. Aí por isso que a questão do desenvolvimento de liderança. sim. Por que a dificuldade em se desenvolver a liderança? Porque você vai esbarrar justamente nessa questão. O teu não vai ter que ser não. E indifere do que você vai colher do outro lado. Se vai ser agradável, se vai virar o rosto, se não vai querer conversar mais. Eu preciso entender, o não, a partir do momento que ele é posicionado, vem de uma pessoa que tem um posicionamento, o não, ele traz consigo consequências. Sim. Sim. Mas agora eu quero pegar todos vocês de surpresa, porque assim, eu quero que vocês pensem agora o outro lado, tá? É dentro deste mesmo tema, não consigo dizer não. E se a gente colocasse aquela pessoa que não consegue dizer não, sempre, ou colocar também o antagonismo a isso, aquela pessoa que só diz não para tudo, Sim. Sim. como uma defesa, muitas vezes como uma proteção. Eu Bloqueia, mesmo, não se abre eu pro mesmo, novo. eu mesmo já tive num processo hierárquico de trabalho uma pessoa que eu chegava com uma demanda grande de necessidades e era não para tudo. Só que esse não para tudo eu via que era uma proteção da pessoa de não querer lidar com aquilo naquele momento. Então, Sim. a resposta imediata é não. E com essas pessoas que têm resposta imediata, não para tudo, Fernando. Acredito eu, Aislan, que muitas das pessoas que dizem não para tudo é porque querem se manter no estado que estão. O não faz com que ela fique exatamente onde estava. O sim vai fazer com que ela, nesse exemplo que você trouxe, que ela tem que correr atrás de recurso. Se for um evento de divulgação, beleza, vou topar isso com você, Aislan.
mas tem toda uma movimentação que vem depois Sim. do sim. Ou não, nesse Né? sentido é mais fácil. Ou não, mantém ele inerte, né? Você veio com a ideia cheio de vontades, e quem em casa nunca passou por isso, de chegar entusiasmado com um novo projeto, com algo... E a receber um pessoa, não de despacho. Não. E você leva o teu projeto em gaveta, ou tenta sozinho, tenta com outra pessoa, mas geralmente quem diz não é justamente para se manter naquele estado ali que ele tem o domínio. Pedro. Interessante, cara. Eu tava pensando enquanto a Fernanda falava, eu acredito que está muito ligado assim a manter-se, né, para não se expor. Então, Perfeito. certamente essa pessoa às vezes ela construiu uma estrutura que possibilitasse ela dizer não no momento que ela quer. Então, beleza, ele construiu uma estrutura, ele tem pessoas trabalhando para ele, vamos pensar numa empresa, vamos pensar em qualquer tipo de coisa, né? Só que essa pessoa ela está escondendo algum problema que ela tem. Sim. Ou dela com ela mesma e que com certeza se reflete com outras pessoas. Então, por exemplo, porque eu não tive acesso a isso, fulano de tal também não vai ter. Porque eu não vivi dessa forma, então fulano de tal também não vai viver. Um exemplo, então quando eu era funcionário, eu não tive essa oportunidade. Agora que eu empreendi, atingi meu objetivo para poder provar que eu era capaz, agora eu não quero que outras pessoas também tenham o que eu não tive. Aí eu acho que é um trauma aí muito enraizado, uma questão muito enraizada. Aqui entra a sabe? questão também de... Você está dando certo até agora, por que mexer? Sim, Né? ixi, isso aí é Né? complexo, Em viu? time que está ganhando não se mexe. Isso aí é uns 10 E, podcasts pra gente gravar. e nas famílias é impressionante como isso acontece, né? Aquele não imediato que é o não realmente de não querer me envolver com aquilo. Sim. Não quero resolver expor sobre uma isso. fragilidade. Expor uma fragilidade. É isso aí. Porque eu também... Eu já corto o assunto, eu preciso cortar o assunto. Por isso que eu falei ali no início, né? Existe não, que não é não. Por quê? Porque é só uma redoma, é só uma proteção. É só não quer permitir que ninguém fure aquilo. Por quê? Vai encontrar uma pessoa... O não parece ser uma questão assim, eu estou posicionado. Não, mas o não é só aquela defesa. Porque vai encontrar uma fragilidade dentro. Sim, E eu não quero expor essa fragilidade. Então, não. sim. Interessante essa questão que você falou do não como proteção, porque ele é uma proteção mesmo. É uma proteção do seu tempo, uma proteção das suas Sim. prioridades, uma proteção da sua família, mas no caso que Roberto falou, tá perfeito. Uma questão- Aqui, no caso, é das suas fragilidades. Do excesso, né? Sim. Do Da excesso sua do não. fragilidade. E Do uma excesso do questão não. que o pessoal de casa deve estar pensando, Aislan, é que, meu Deus, tenho dificuldade e vou morrer com essa dificuldade. Dizer não é totalmente treinável. É possível que você tenha dito totalmente. Boa, não boa a lembrança. vida É inteira. amadurecimento de personalidade. Exatamente, Acabou. exatamente. Você não Vai- é obrigado a morrer com isso. Exatamente. Deixar de ser dominado pelo sim, sim, sim a vida inteira e as pessoas Sim. te Eu usando. tenho Muito assim, bom. de família, né? Mas a minha nora e ela tem assim o posicionamento dela muito bem definido, a posição dela muito bem definida. E quando você coloca assim, a gente vai comer alguma coisa e fala, Liza, quer isso? Ela, não. Por quê? Por que não? Porque eu não gosto. E o não dela é totalmente assim, é porque não quero. E não quero e pronto. Quero. É. E ela Preocupou não, se ela não pode ser uma precisa ofensa pra justificar. você ou não. Ela Não, não não. precisa justificar, ela não Né? precisa dizer nada. Entendeu? Ok, não, Mas não. isso faz parte do posicionamento de personalidade. E veja um exemplo Isso tão é- simples, tão simples, e tem gente que você vê dizendo Muito sim para não simples. ofender Sim, a muito oferta, simples. né? Ou enrola ali, dá uma Não, conversadinha e ali, sabe o que foge que é de uma pior? resposta. Aceita e não É come. que a nossa cultura celebra aqueles que dizem sim pra todo mundo Isso, e rejeitam isso, pessoas isso, como ela. Porque é o Isso. grosseiro, Não, porque é aquela o ali é frio. chata. Isso aí. Aham. Aquela é nojenta. Enjoada. Isso aí. Nossa, Ela só tá perfeito. sendo ela. Já Perfeito. começa a taxação. Isso aí. É só o gosto pessoal dela. Sensacional. Entendeu? E muitas das coisas nós mesmos estamos submetidos a gosto, a provar determinadas coisas, justamente por entrar nesse negócio de querer agradar, de querer. Sim. Pessoal, e eu fico com aquela tarefa árdua de Não é possível que acabou. dizer que acabou. E já acabou, né? Queremos fazer um agradecimento especial a você que nos acompanha. Olha, no podcast de hoje, que teve o tema Não Consigo Dizer Não, identificamos aqui que pessoas que não conseguem dizer não, dificilmente
terão um cargo de liderança ou protagonismo. Então pense bastante a respeito disso. Quero saber de você que está nos assistindo aí na sua casa. Você é uma pessoa que tem dificuldade em dizer não, que já teve dificuldade em dizer não e hoje é diferente? Comente, o seu comentário sempre nos deixa aqui muito feliz. Galera, tchauzinho, um abraço e até a próxima.